Graça e paz, igreja, que Deus te abençoe, bom domingo, boa segunda, boa terça, não sei quando você vai conseguir parar para ver, mas essa é a nossa mensagem desse domingo, que Deus abençoe seu coração, que essa palavra possa ir diretamente à tua alma nessa manhã, tarde, noite, não sei a hora que você vai ouvi-la também, amém? Mas vamos orar. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor, e clamamos agora que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha falar com cada um que ouvir essa mensagem, que a tua palavra possa chegar no mais profundo coração de cada um, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Algo que Deus tem falado comigo e eu quero deixar para nós nesse dia, está lá em Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, o último livro da lei, o último livro desses 5 primeiros livros da palavra de Deus, a Torá para os judeus. Deuteronômio 31, versículo 16 até o 21, amém? Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-as aos israelitas e façam-nos cantá-la para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os estiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E, quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Queridos, é uma palavra muito forte do Senhor aqui, principalmente dentro de todo esse contexto. E eu queria trazer para nós hoje, sem dúvida você conhece aquele ditado que diz, ditado popular, né? Quem avisa amigo, amigo é. Quem avisa, amigo é. E a gente usa esse ditado para mostrar, né, esse alerta de quem ama, quem é amigo, ele vai alertar se a gente tem que tomar alguma decisão, ou se a gente está indo para o caminho certo, ou principalmente está indo pelo caminho errado. Quem avisa é realmente amigo. Quem avisa, amigo é. E essa é a ideia desse ditado. Ou seja, o amigo, ele se preocupa com você. Ele vai avisar e indicar sempre o melhor caminho para você seguir. E aqui nesse texto de Deuteronômios, é exatamente isso que Deus está mostrando. Mostrando que ele é amigo do povo. Porque ele está falando para Moisés aqui, olha, o povo nem entrou na terra ainda, mas eu já estou mostrando o que vai acontecer. Eu sou amigo desse povo, eu quero mostrar para esse povo, ok? E assim, então, já no começo dessa mensagem, a gente pode afirmar que Deus, por ser nosso amigo, irá sempre
nos avisar dos perigos que rondam à nossa volta. Por isso, precisamos ficar atentos a esses avisos do Senhor. Amém? E entrando na introdução aqui, a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja dele hoje, não envolve tantos pormenores do texto em si. Na verdade, a ideia é a gente olhar os princípios que estão nas entrelinhas desse texto, ok? Contudo, é importante a gente introduzir explicando um pouquinho melhor esse texto, ok? Para a gente até poder entender melhor essas entrelinhas que eu quero trazer depois para nós. Introduzindo então, explicando um pouquinho do texto, aqui é o seguinte, esse texto aqui, ele é chamado, como eu já falei pelos judeus, de Torá. A Torá é de Gênesis a Deuteronômio. É reconhecido como a lei de Deus. É onde os fariseus decoravam, onde eles sabiam detalhe por detalhe. Esses primeiros 5 livros que nós temos são fundamentais para a nossa fé cristã. E aqui, como eu disse, eram conhecidos então como os livros da lei, o Pentateuco, ou a Torá para o judeu, certo? E para o judeu, essa é a principal porção das Escrituras. E o autor desse texto todo é Moisés. E Moisés, para o judeu, principalmente por mais ortodoxo, é o grande nome, é o grande profeta da nação. Claro que eles têm todos os outros profetas, salmos e tudo mais, mas para o judeu isso aqui é o mais importante. E Deuteronômio, esse trecho que a gente está lendo aqui, é o último desses livros. O último desses escritos aqui. E ele significa literalmente, Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. A lei novamente. Por quê? Porque Deuteronômio foi escrito para aquele povo. Lembra que ele sai lá do Egito, eles ficam porque eles chegam até lá, perto da terra, os espias vão lá na terra e voltam e desmotivam o povo. Isso faz com que Deus faz o quê? Então, beleza, vocês vão dar 40 anos nesse deserto. E aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, morreu no deserto. Por isso que vem então Moisés e Deus dá Deuteronômio para Moisés. Por quê? É uma repetição da lei. Porque surgiu uma nova geração e precisava entender os pormenores da lei. Porém, Deuteronômio, quando a gente lê, não é uma repetição em si, mas é um reforço dos detalhes, deixando claro para os homens o seguinte: se vocês obedecerem, vocês terão bênçãos. Se vocês desobedecerem, vocês estão prestes a entrar na terra. Vocês estão prestes a tomar posse da terra prometida lá atrás para Abraão. Há mais de 400 anos essa promessa. Mas se vocês seguirem, tanto é que a gente pegar Deuteronômio 28, né? 28 e 29 são as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, Deuteronômio 28. E o 31, que é o final, é o prólogo dessa história, é o que a gente leu. Então, se eles obedecessem, eles teriam bênçãos na terra. Se desobedecessem à lei, aos mandamentos, à Torá, eles não seriam prósperos na terra. É praticamente isso que fala. Então, Deuteronômio aqui tem um propósito de revelar para aquele povo que estava prestes a tomar posse da terra prometida, como eles deveriam proceder para se manterem próximos na terra da promessa. Contudo, deixa bem claro também as maldições que viriam sobre ele caso não conseguissem viver os mandamentos do Senhor. Ok? E agora, especificamente, o capítulo 31, o texto que a gente leu e mais, o 31 e o 32. O 31 é Deus falando tudo isso para Moisés que a gente leu. E o 32 é o cântico de Moisés, que eles davam ali para decorar, para lembrar disso que Deus estava falando aqui. A gente vê Deus aqui revelando para Moisés e Josué, seu sucessor, logo após a declaração do 28, né? Deixando claro aqui as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Que o povo iria fracassar.
No 31, depois ele falar das bênçãos da obediência, da maldição das desobediências, no 31, que é o prólogo do livro, praticamente o final, ele deixa claro, o povo vai fracassar. O povo sabe das bênçãos da obediência. O povo sabe das maldições da desobediência. Porém, esse povo vai fracassar. É uma profecia. Olha como é forte. Ele fala assim, ó. O Senhor disse a Moisés, tal. E este povo logo irá prostituir-se, seguindo ao deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Então, agora o 19, escreve então para você essa canção, para esse povo lembrar de que eu estou falando isso. Eles vão errar, eles não vão conseguir obedecer, certo? E aqui a gente vê então Deus revelando para Moisés que o povo iria escolher o caminho da desobediência. E nós, que já conhecemos a história, sabemos que Deus não se enganou, não foi uma profetada. Deus falou o que realmente aconteceu. A gente que conhece o caminhar da história, a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu com o povo. Deus falou o que ia acontecer, Deus avisou, quem avisa amigo é. E foi o que aconteceu com o povo aqui. E mais, a gente lendo aqui, né, o 19 e o 20, que ele fala para Deus, para Moisés, faz um cântico disso que eu estou falando para você. A ideia, ó, eles vão cantar. E quando a gente canta uma música, como que fica? Fica na nossa cabeça. A gente para sentar, a gente vai falando várias músicas, até das mais antigas, a gente lembra a letra. Porque a ideia daquela música chiclete, né? Deus está falando, põe isso como um cântico, para eles lembrarem que eles vão me desobedecer, que eles não vão seguir aquilo que está na lei, eles vão errar, eles vão desobedecer. Enfim, podemos ver claramente, então, nesse texto aqui, o ditado que serve como tema dessa mensagem, quem avisa, amigo é. Ok? Então, isso é só um pano de fundo aqui, só uma ideia do texto em si. Agora, vamos olhar, eu quero destacar agora duas verdades, de novo, não do texto em si, mas que eu vejo que é o que Deus ardeu no meu coração, que está nas entrelinhas desse texto. A gente não vai analisar as questões do texto em si, mas aquilo que está nas entrelinhas, por detrás, na profundidade do texto. Vamos dar, a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso. A gente pode cavar, e quanto mais a gente cava, os tesouros mais preciosos estão ali no fundo. E eu quero tentar tirar duas verdades aqui dessa maneira. Não está direto no texto, mas você vai ver, a gente vai lá no profundo, com a ideia do texto, pegar essas verdades. A primeira delas é: a lei, ela revela. A lei, ela não salva. A lei, ela veio revelar o quão mal nós somos. A lei não veio ser um caminho, um instrumento pelo qual, se eu obedecer certinho ali, eu vou ser salvo. É isso que esse texto aqui revela para nós, nas suas entrelinhas. Por quê? Porque é muito forte um fato. É muito forte o fato do final de Deuteronômio, do final da Torá, Deus revelar que o povo iria desobedecer, andar completamente o contrário de tudo que está na Torá. Deu para entender? Na verdade, não de tudo. Na verdade, eles seguiram o que são as maldições. Seguiram as consequências do erro, da desobediência. Tá na Torá também, né? Mas, ou seja, se Deus quisesse que a Torá, a lei, fosse obedecida como meio para a gente ser salvo, se Deus quisesse isso, essa profecia aqui, esse texto de Deuteronômio 31 que a gente leu, seria diferente. Seria assim, ó, e avisa o povo que eles vão entrar na terra, eles vão obedecer no mínimo detalhe, toda a lei, e por isso eles vão ser prósperos, e vão viver, e vão permanecer na terra, vão prosperar, vão ganhar o mundo inteiro, porque eles vão viver na lei, e é por isso que a lei está ali. É isso? Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Por isso aqui a gente vê que a lei não veio, Deus não deu a lei para ela ser cumprida. E a gente vê isso aqui escancarado no final, no prólogo de Deuteronômio, no final da Torá. Deus está falando, então, ó, vocês não vão seguir a lei. Eu dei tudo certinho, mas vocês não vão seguir a lei, ok? A profecia, na verdade, então, é que o povo não conseguiria viver na lei.
E a história apenas confirma essa profecia. Ou seja, a gente entende com isso que a lei não veio como um meio para alcançarmos nossa salvação, mas sim como a revelação mais clara da nossa maldade. Da maldade do nosso coração, do quanto o nosso coração é mau, é ruim. Quando a gente vê a lei, vê que tantas leis tão fortes, mostrando realmente o nosso coração é ruim. E foi exatamente isso que Paulo, um fariseu, um exímio fariseu, como ele mesmo fala lá em Filipenses, um fariseu, que seja, era aquele que obedecia, tentava ver a vida dele na lei. Depois que ele se converte, ele entende o que é a lei. Fala lá, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 3, 20, olha o que Paulo fala. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 5, 20, na parte A, ele fala assim, a lei foi introduzida com qual propósito? Para que a transgressão fosse ressaltada. Com isso aqui, foi Paulo, alguém, né, que acreditava piamente que era a lei que salvava, ele entendeu posteriormente o quê? O verdadeiro significado da lei. E como vimos, esse significado está implícito na revelação de Deus a Moisés, que é, a lei não veio salvar, a lei veio, na verdade, mostrar o quanto eu sou pecador, o quanto o pecado está em mim. Por que você acha que tem na lei, tem na Torá, na lei de Deus, alguns detalhes, como Deus não aceita fazer roupas com dois tipos de tecido? Já viu essa lei? As leis do mofo, a lei... São leis tão assim que a gente não vai, a gente não segue hoje. Por quê? Porque a lei foi mostrada para nós o quanto a gente está longe de conseguir viver dentro do padrão de Deus. E tudo isso mostra o quanto a gente é pecador. Só um parênteses aqui, eu nem ia falar isso, mas um parênteses que veio agora no meu coração. Já viu aquele argumento que as pessoas falam para não descumprir a lei? Ou esses progressistas que defendem os jeitos o feminismo, ou até a comunidade LGBT. Eu não estou falando da pessoa em si, mas do ato delas em si. Falando, não, mas na mesma lei que fala que não pode fazer sexo homem com homem, mulher com mulher, também fala lá que também não pode comer alguma coisa, ou também que não pode misturar a costura de não sei o quê. Então na verdade, não vale nada. Então, se eu não sigo tudo, então eu não vou seguir nada. Eles tentam desvalorizar a lei com esse argumento. Mas, na verdade, a lei, assim como é errado o pecado realmente ter duas misturas de tecido, também é errado o relacionamento homossexual. Também é errado. Mas, ou seja, mas só que não quer dizer que porque eu não cumpro um, vou cumprir o outro. Então, não é isso. Aquilo ali está escrito para mostrar para nós, tá vendo? Vocês são podres. Vocês não conseguem cumprir. É o que fala em Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para avultar o pecado, mostrando que a gente não consegue cumpri-la. Fechando parênteses, voltando aqui então. E como vimos então, esse significado está implícito aqui no texto de Deuteronômio. Deus, ao fazer esse prólogo para Deuteronômio, para a Torá, ele está falando, ó, tá vendo? Eu deixei a lei é boa, perfeita. A lei que Jesus fala, a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Por quê? Porque a lei é boa, porém vocês não vão viver pela lei. Vocês não conseguem viver pela lei. Vocês não têm capacidade, vocês não têm forças, porque vocês são escravos. A lei vem mostrar o quanto vocês são escravos do pecado. E o único que pode libertar dessa escravidão é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? E essa verdade é fundamental, porque ela esclarece para nós o porquê de tanta lei minuciosa e aparentemente sem sentido aqui, como eu falei, né? Então essas leis, então, na verdade, revelam a maldade do nosso coração. Ou seja, toda lei é perfeita e boa, né? Vou ler os textos de Jesus lá, Mateus 5, 17 e 18. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Contudo, só ele, Jesus, conseguiu cumprir toda a lei. Como o próprio mesmo texto diz, né? De forma alguma desaparecerá da lei,
quando Jesus fala assim, até que tudo se cumpra. Não vai aparecer até que tudo se... Quando se cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei. Quando Paulo mesmo fala lá em Romanos 4, o fim da lei é Cristo. Que fim? Fim ali, a palavra é propósito. O propósito da lei é mostrar Cristo. Mostrar Cristo o quê? Que só ele conseguiu cumprir. Ipsis litteris, no mínimo detalhe, a lei. Só ele conseguiu cumprir. Só ele agiu. Só ele é justo. Por isso que nós somos justificados quando confiamos na justiça plena de Cristo e não na nossa. Amém? Quando nos rendemos aos pés da cruz, reconhecendo que não somos capazes de ver como Deus espera que vivamos dentro da lei e confessamos nossa total dependência de Cristo, somos justificados por Ele. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e não nos gloriamos nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, quem justifica a nossa vida é Cristo. Ele é que cumpriu a lei. Eu não consigo cumprir. Ele foi o único que cumpriu. Por isso tem que ter fé nele, colocar minha fé nele, na justiça dele e não na minha justiça. Porque assim como o povo não conseguiu viver na lei, nós também não conseguimos. Amém? Portanto, aqui a lei serve apenas para revelar o quão podre nós somos. E que quem garante a nossa salvação é somente, quem garante a sua salvação é somente aquele que cumpre a lei nos seus mínimos detalhes. O justo Jesus Cristo. Então, quem garante a nossa salvação é Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Por isso que a gente tem que ter fé nele. Amém? E tem um vídeo, é um pouco antigo, né? Talvez você já conheça, já tenha visto, mas ele ilustra muito bem essa ideia da graça, da nossa salvação estar em Jesus e não na nossa força em cumprir a lei. Vou colocar o vídeo aí, você pode acompanhar, ok? Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele.
realmente injusto. Eu amo minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Muito interessante esse vídeo, né? Eu sei que é antigo, mas ele mostra para nós aqui exatamente a ideia dessa verdade que estamos destacando aqui. Que a nossa justiça não está na obediência à lei, mas está naquele único que obedeceu toda a lei. A obediência à lei não salva ninguém. Ela somente revela o quão mal nós somos, né? E quando lemos as leis que estão ali na Torá, a gente fica horrorizado, na verdade, com a capacidade do homem de fazer maldade. Tantas vezes que você fala, nossa, por que tem essa lei? É porque o homem é capaz de fazer aquilo. O homem é capaz de fazer essa maldade. Além disso, esse vídeo ele deixa claro que somente Jesus é bom o suficiente. Só Jesus é bom o suficiente. E é por isso que é através do sangue dele, da ação dele, da justiça dele, que a gente é justificado. A gente depende somente, então, de ter fé nele. Contudo, isso não significa que vamos viver agora, eu tenho fé em Deus e agora a fé em crer em Cristo basta. Então eu não preciso seguir mais nada, não preciso ver mais nada, fazer mais nada, porque não é obediência à lei mesmo, então eu não vou viver nada. Não, nada a ver. Olha o que Paulo fala em Romanos 6, 1 e 2, fala assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, a gente que confia em Cristo, confiar em Cristo é saber que Ele morreu por você. Ele morreu e viveu o que você não consegue fazer. Morreu por você. Não faz sentido eu dizer que eu creio nisso e continuar fazendo aquilo que foi os pregos na cruz de Jesus. Foi os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Então não faz sentido eu falar que eu creio nisso e continuar sacrificando, pregando Jesus na cruz todo momento. Então não é, crer em Cristo não é uma liberdade para você poder fazer o que você quer. Pelo contrário, é o que Paulo fala aqui, de maneira nenhuma, nós que pecamos, como que a gente pode continuar vivendo no pecado? Não tem como a gente viver no pecado. Quem crê em Cristo, a gente tem, claro que a gente peca, erra, mas é um acidente, levanta, pede perdão, mas viver em iniquidade não dá mais, ok? Ou seja, então, quando nós cremos em Jesus, Ele tira o nosso fardo pesado e coloca sobre nós o fardo dele. Ou seja, a gente não passa a viver sem fardo. Jesus não fala assim, tira o seu fardo. E é bem esse o contexto, o fardo da lei. O contexto desse texto lá de Mateus é isso. É o fardo de querer obedecer a lei. Tira o fardo pesado. E vive aí sem fardo? Não. Vive com o meu fardo, que é leve. Temos um fardo a carregar, mas ele é leve agora. É um fardo de Cristo em nós, certo? E quando a gente lê lá em Hebreus, que na verdade é uma citação da aliança, nova aliança de Jeremias, lá em Hebreus 8 fala, esta é a nova aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, a lei não está mais nas pedras, mas no coração daquele que crê em Cristo. Então a gente tem lei, sim. A gente tem um fardo, sim. Mas agora está no coração, não está nas pedras. É uma lei mais profunda. É o que Jesus mesmo veio mostrar. Ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Ou seja, Jesus aprofunda mais a lei, mostrando que você realmente não pode cumprir aquilo que Deus realmente quer de maneira alguma, mas eu consigo, e através de mim você tem forças, porque eu vou estar dentro de você, eu vou viver com você, e eu vou te dar forças para lutar contra o pecado. Você não vai, eu vou te libertar, eu sou a verdade que vou te libertar, e você não vai ter mais algemas, amarras do pecado na sua vida. É isso que é viver com Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Amém? Então, nossa intimidade com Deus, então, por meio da palavra, nos ensinará o que fazer e o que não fazer, porque Ele está dentro do nosso coração. Amém? Aplicando, então, esse primeiro princípio. Qual jugo eu tenho carregado? Que jugo você tem carregado, meu irmão? Que jugo você tem carregado? Carrega o jugo de Cristo, ele é leve,
É a graça, é o amor de Deus. Será que eu tenho noção do quanto é perigoso o meu pecado? Do quanto essa lei revela que eu sou sujo e mau? Nós somos pecadores, falhos. Nós não valemos nada. Sei que tem um pregador aí falando que a gente tem o mesmo valor de Jesus, que o nosso valor é o sangue de Jesus. Misericórdia. Nós não valemos nada. O sangue de Jesus nos compra de graça, não porque a gente vale alguma coisa, mas nos compra de graça. Amém? E o quanto eu tenho confiado na minha justiça e não na justiça de Cristo. Tenho que confiar na justiça de Cristo, não na sua justiça. Ninguém é bom o suficiente, somente Jesus. O videozinho aí que a gente viu, amém? Passando então agora para a segunda verdade que eu quero destacar, e essa na verdade é o que eu queria, que foi meio nítido de Deus que eu senti para trazer para a igreja dele. O amor de muitos esfriará. Essa é a segunda verdade. O amor de muitos esfriará. E essa, como eu falei, é uma verdade da profundidade desse texto de Deuteronômio, e não do texto em si. Da mesma forma, como Deus avisou o povo que ele os abandonaria e sofreriam as consequências aqui no texto de Deuteronômio ao entrar na terra, temos um aviso semelhante de Deus sobre os dias que estamos vivendo hoje. E assim como se cumpriu o que Deus disse ali, e na verdade se cumpre tudo o que Deus disse, amém? Sem dúvida devemos nos alertar para o que Deus revela sobre os tempos que estamos vivendo hoje. Deu para entender a profundidade que eu quero tirar? Da mesma forma que aconteceu ali, Deus avisou o povo e aquilo aconteceu, Deus avisa algo para nós sobre o tempo que estamos vivendo hoje, os fins dos tempos. E da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer aqui. É esse o alerta. E o que tem ardido o meu coração essa semana não são os vários aspectos, já que já foi estudado pelo pastor Edgar ali de Mateus 24, dos detalhes, os sinais e tudo mais. Isso, amém, é também, glória a Deus, mas Deus já falou isso com a gente. O que eu quero destacar ali daquele Mateus 24, que é a verdade, que é o que Deus está revelando para nós que vai acontecer. Assim como revelou em Deuteronômio 31 para o povo e aconteceu, é a verdade que está no versículo 12 de Mateus 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É aqui que eu quero pregar, meu querido. É aqui que eu quero trazer. E quando a gente lê esse texto na versão revista atualizada, fica mais pesado ainda, porque fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, não sei se você está conseguindo pegar o que eu quero trazer. Jesus aqui em Deuteronômio 31, Deus está falando com Moisés. Olha, vai acontecer isso. O povo vai entrar na terra, vai me abandonar e tal. E aconteceu. Aqui Deus está falando naqueles dias os quais nós estamos vivendo hoje. Ele está falando o amor de quase todos vai esfriar. De quase todos vai esfriar. Gente, isso para mim é muito forte. É muito forte. E vamos tentar fazer uma análise rápida aqui do texto no seu original, que vai dar mais ideia para nós. A palavra para maldade, para iniquidade, no original, ela significa literalmente a condição daquele que não cumpre a lei. Desprezo total à lei de Deus. Olha como tem tudo a ver lá com Deuteronômio. Falta total de temor a Deus. Ou seja, por aumentar isso, essa falta total de temor a Deus, por aumentar isso, essa iniquidade. Ou seja, assim como Deus alertou Moisés lá, e o povo de que eles não seguiriam a lei, desprezariam totalmente os mandamentos do Senhor, não temeriam mais a Deus, e isso aconteceu. Novamente aqui Deus está nos alertando que essa maldade, esse desprezo total à sua lei, iria se multiplicar, ou seja, aumentar drasticamente nos últimos dias. Gente, basta a gente fazer uma análise e ver o quanto isso é verdade. Não sei se você viu, acompanhou aí os últimos anos, os especiais de Natal do Porta dos Fundos.
Desprezo total a Deus. Falta de temor total a Deus. Os últimos carnavais, o que fizeram com Deus nas avenidas, nesse ano passado, o que fazem com Deus nessas passeatas, nessas marchas aí LGBTs. De novo, não estou falando mal da pessoa em si, não quero entrar no detalhe, mas eu estou falando o que fazem, como eles demonstram a total falta de temor a Deus com os seus gestos. Realmente essa maldade está multiplicada, essa falta de temor. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Já se cumpriu hoje o que Jesus está falando aqui no Mateus 24:12. Amém? Isso mostra que, mais uma vez, Deus está certo. A falta de temor a Ele, o desprezo a Ele, a maldade, a iniquidade está multiplicada e é fato. E olhando mais uma vez para o original, vemos que o reflexo dessa falta de temor exagerada é o esfriamento do amor. E o original, a palavra é ágape. E ágape é o amor que Deus espera de nós. Quando Jesus chega para Pedro, o que ele pergunta para Pedro lá depois, quando Pedro já tinha negado, ele estava mal, Pedro estava mal. E Jesus fala para Maria Madalena, ó, avisa meus discípulos que eu vou estar lá na Galileia, e avisa a Pedro, eu quero ter um trato com Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, filho de Simão, tu me amas. No original é agapas-me. Você me ama com esse amor ágape. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu filéu-se. Eu te amo, mas no filéu, um amor diferente. E de novo Jesus te pergunta, Pedro, agapas-me. Você me ama com o amor qual que eu espero? Ele fala de novo, Senhor, tu sabes que eu filéu-se. Eu te amo, mas não consigo, eu não sou capaz disso. E na terceira vez Jesus falou, então você filéu-me. Ele é, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe que eu filéu-se, eu te amo. Ou seja, o amor que Deus espera de nós é esse amor que está aqui. É a mesma palavra que está aqui, que vai se esfriar. É esse ágape, esse agapau. É esse amor que vai se esfriar. E esse amor, infelizmente, é o que Deus está falando, que é o reflexo dessa maldade aumentando, é o esfriamento desse amor a Deus. E que amor é esse? A gente também tem na palavra a explicação desse amor. E quando a gente vê, quando está lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, e a palavra também ágape, obedecerão aos meus mandamentos. E o 21, que também usa, toda vez que fala de amor aqui, de amor, a palavra também é uma variação do ágape. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, esses versículos de João fecham perfeitamente o ensinamento que Jesus estava revelando ali para os seus discípulos com respeito aos finais dos tempos. João deixa claro que amar a Deus não é sentir arrepios, não é sentir êxtase, não é falar em línguas, não é profetizar, não é manifestar nenhum dom. Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Amar a Deus é o que ele esperava daquele povo lá em Deuteronômio 31. Ele deixou todas as bênçãos se seguissem, se o amassem, se obedecessem os mandamentos. Mas o povo decidiu não obedecer. Amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus é temê-lo. É o contrário dessa maldade que se aumenta. Deu para entender? É o contrário disso. É a interação completamente contrária dessa maldade, dessa iniquidade que se multiplica hoje. Contudo, querido, o ponto principal aqui é que esse esfriamento do ágape a Deus, que será de quase todos, assim como em Deuteronômio 31, está decretado. Não tem como a gente fugir disso. Ou seja,
Por que eu estou dando essa palavra então? Pastor, então você está dando essa palavra para falar que... Não. Eu estou dando essa palavra porque a gente tem que avaliar. A gente precisa avaliar friamente a nossa vida hoje e ver como está o meu amor a Deus. O meu temor a Deus. Como que está o seu temor? O meu temor a Deus. Quando eu vejo que o povo cantava, ou seja, sabia de cor o que iria acontecer, e mesmo assim não agiu diferente. Eu vejo que da mesma forma esse esfriamento do amor está decretado por Deus. E sabe o que no meu coração, o sentimento é, eu vou clamar a Deus e falar, Deus, esse amor está decretado. Esse esfriamento do amor está decretado. Eu quero clamar a Ti e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero estar nesse quase todos. Não quero fazer parte desse quase todos. Eu preciso me humilhar aos pés da cruz e clamar, Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, me ajude a demonstrar o meu amor ao Senhor por meio da minha total obediência a Ti. Me ajude. Portanto, se você está ouvindo essa mensagem, se você está de alguma forma assimilando, entendendo essa mensagem, fica esse alerta de Deus que Ele quer dar para a igreja dele e para você que Ele ama. Ele está dando esse alerta. O amor de muitos, de quase todos, nesse tempo que a gente está vivendo, vai se esfriar. Não esteja nesse grupo, meu querido. Procure se humilhar diante de Deus e pedir para Ele acender o amor dele na sua vida. Amém? Que isso possa ficar no teu coração. Clame a Deus para você e eu, a gente tem que clamar. Não fazemos parte desse quase todos. Amém? E diante disso tudo, eu pergunto para você, analisa aí a sua vida. Como está o seu amor a Deus? O seu temor a Deus? Quanto o seu coração está disposto a obedecer realmente a Deus? E outro texto para a gente finalizar, que faz coro com tudo isso, é lá 2 Timóteo 4, 3 e 4, que diz, 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. É isso que está acontecendo. Isso é o amor de muitos esfriando. Abandonando a verdade para ouvir mitos. Querido, quem você tem ouvido? Que pastor você tem ouvido? Que palavra você tem ouvido? Toma cuidado. Ao mesmo tempo vai levantar muitos falsos profetas. Toma cuidado. Não ouça nada que o afaste desse amor ágape, desse amor de obediente, temente a Deus. Não assimile nada que não esteja longe disso. Não assimile esse amor barato que tem sido pregado, esse evangelho barato. Ah, de tudo pode, Deus é amor. Ah, você vale o mesmo preço de Jesus. Abandone isso, querido, em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Ele está dando esse aviso. O amor de muitos esfriará. Não faça parte desse muitos. Procure amar a Deus de verdade, para a glória e honra dele. Amém? Procure isso. Portanto, o recado de Deus está bem claro para nós. Vamos nos humilhar e pedir misericórdia a Deus, para que o nosso ágape não se esfrie. Amém? E concluindo então, quem avisa, amigo é. Por isso, não procure a sua justiça. Carregue o fardo leve de Cristo e se humilhe aos pés da cruz, clamando para Ele manter aceso o ágape dele no seu coração. Amém? Que essa mensagem possa ficar no teu coração. Vamos orar. Pai, eu peço agora pelos meus irmãos. Peço agora por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Deus. Pai, a gente está nesses últimos dias e nós não queremos. Pai, nós não queremos seguir a nossa justiça, seguir o nosso
Como o texto de Timóteo fala, muitos vão procurar mestres para si mesmos, seguir aquilo que a gente quer. Não, Deus. Nós queremos seguir a Tua vontade, a Tua palavra. E nós não queremos esfriar o nosso amor a Ti. Nos ajude a viver amando o Senhor, obedecendo em cada detalhe o Senhor. Com essa lei que está dentro do nosso coração, essa nova aliança a qual vivemos. Queremos entregar cada momento da nossa vida nas Tuas mãos, nas mãos do Teu Filho Jesus, o único justo que nos justifica, e buscar uma vida que Te agrade, buscar realmente Te amar. Nós sabemos que a gente é falho, a gente não consegue chegar nisso, mas o Senhor nos dá forças e pedimos essa força, que o Senhor nos ajude a Te amar e não deixar o amor esfriar. Deus, essa é a mensagem que o Senhor quer deixar para a Tua igreja. Esse aviso, esse alerta. Não permita que nenhum dos meus irmãos esteja nesse quase todos. Em nome de Jesus, Deus. É o que eu peço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que essa palavra fique no teu coração. Glória a Deus. E deixando a bênção para você. Pai, que o teu amor, que é o amor ágape, que é a fonte do amor, que as consolações do teu Santo Espírito e Deus, essa presença real de Jesus acendendo esse amor, não deixando ele apagar, ele esfriar no nosso coração, esteja conosco, esteja com cada um da tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.